Grandei, pessoal. Cada um nos seus lugares. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o relato da criação no livro do Gênesis. Disse Deus: haja luz, e a luz foi feita. No princípio era o caos, era uma escuridão primordial, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, não há, pelo menos no relato do Gênesis, algo que seja explícito, pelo menos no sentido de mostrar que Deus tenha feito tudo a partir do nada. Já existia algo que precedia, mas algo ainda caótico. Havia o caos original. O que Deus faz no Gênesis? O cosmos. Ele dá ordem para o universo através da sua palavra. A palavra de Deus vai criando todas as coisas. Ele diz, ele fala e as coisas são feitas. E as coisas passam do caos, da desordem original, para o cosmos, para a ordem. Então, está lá no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa o quê? Sei lá. Origem. Então, o livro do Gênesis é o livro que narra a origem do universo, a origem da humanidade, a origem das línguas diferentes, como a narrativa da Torre de Babel. Esqueci. Eu já li, mas esqueci. Narra o dilúvio, narra a origem do povo de Deus com Abraão. E principalmente no livro de Gênesis está a criação do universo, do cosmos, do mundo ordenado. Então ele criou o mundo em 6 dias. No sétimo ele descansou. No sexto ele fez o homem, Adão. E deixou Adão curtir pra caralho o paraíso, o jardim do Éden. Mas só que não Adão curtiu tanto o paraíso que ele cansou. Devia ter tomado um energético para ficar acordado. Loucão. Porque ele cansou e dormiu. Enquanto ele dormia, Deus foi uma costela dele, fez a. Desde então, o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. Verdade. A mulher veio para acabar com a paz, sossego e tranquilidade que o homem estava experimentando no jardim do Éden. Não satisfeito de acabar com a paz, sossego e tranquilidade do homem, o que a mulher fez? Foi dar um rolê no jardim, né? Está passeando lá, de repente ela encontrou com quem? A cobra, com a serpente. E aí, ela não resistiu às tentações da cobra, da serpente e comeu o fruto proibido. Não satisfeita de sozinha comeu o fruto proibido, fazer merda, o que ela fez? Deu padrão. O fruto e a fruta não necessariamente nessa ordem. Deu padrão, mas embaixo não é deu. Não, tem 2 ciclos depois também. Deu o fruto e a fruta, não necessariamente nessa ordem. Deu a ser. Deu a fruta. Sozinho. Era maçã, né? Mas o livro da Bíblia do Gênesis não fala qual fruta era, qual fruto era. A tradição diz que seria a maçã, o fruto proibido. Ela foi mordida. Aí criou o iPhone naquela época, a Apple, né? A Apple é maçã mordida, né? Então o livro do Gênesis ele narra ritmos de vida. E o ritmo é de 7 dias. É um ritmo lunar, do calendário lunar. Então as semanas davam 7 dias, porque 7 dias forma, fase. Quais são as 4 fases da lua? Lua cheia, crescente. São as 4 fases da lua. E você cumpre um mês, e 28 dias dá um mês. Só que o nosso mês é diferente, ele não é de 28 dias, ele é de 30.
para ele. Aí eles vão e criam um outro relato diferente. Não de um Deus mau que escraviza, mas um Deus que ama e cria por amor o seu povo. Um Deus que elege o seu povo e que dá tudo de bom e de melhor para o seu povo. Enquanto no relato da Babilônia, de Marduk e Tiamat, o mundo era mau, tudo era mau. Enquanto na Bíblia, tudo que Deus fazia era bom. Ele fazia e percebia, e viu que isso era bom. E a corrupção só vem a partir da escolha humana, da maldade no coração humano de desobedecer a Deus. Porque Deus havia proibido Adão e Eva de comerem do fruto que ficava no centro do jardim do Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então os céus declararam a glória de Deus, o firmamento proclama aí algo de suas mãos. Está no Salmo 19, versículo 1. Então, céus e terras foram criados por Deus, e tudo para a honra e glória de Deus. Deus fez tudo muito bom. A corrupção e o mal entra no mundo por conta e por culpa do homem, ser humano, não por culpa de Deus. Deus não é mau como a Marduk na mitologia babilônica. Deus é bom. Então Deus benevolente, vendo abaixo da sua criação, com Adão e Eva no centro do jardim do Éden. O jardim do Éden era o paraíso. Depois de comerem o fruto proibido, eles são expulsos do paraíso. No paraíso eles tinham tudo bom e melhor. Ao serem expulsos, o homem é condenado agora a ter que ganhar o seu sustento com o suor do seu trabalho. E para a mulher, Deus dá o castigo das dores do parto. Oi, é dói? É um castigo aí que dá. Então há várias respostas modernas. Muitos hoje interpretam o livro Gênesis como um livro mitológico. Pelo menos os 11 ou 12 primeiros capítulos são mitos, são narrações que tentam explicar as origens, mas não quer dizer que sejam ou tenham sido histórias verídicas de fato. Não foi assim que as coisas aconteceram, mas era assim que o povo antigo explicava as suas origens. Inclusive é algo muito parecido também com outras mitologias, porque boa parte das mitologias tudo começa no caos original, na escuridão. A mitologia grega é o caos, na mitologia babilônica tem o caos primordial, e aí do caos primordial surgem Marduk e Tiamat. São dois deuses que se enfrentam, um vence o outro, da vitória de um sobre o outro, esse pega o sangue do outro e cria a humanidade. Então todos de alguma forma têm alguma similaridade nesses relatos. E o livro do Gênesis é muito diferente. O relato de Noé, por exemplo, a Arca de Noé, já tinha na epopeia de Gilgamesh, que é um livro muito mais antigo que a Bíblia, já tinha um dilúvio lá. E o relato do dilúvio é o relato mais comum em todas as mitologias do mundo inteiro, mesmo mitologias que nunca tiveram contato. Tem relato do dilúvio na África, que estava próximo ali, pode ter algum contato. Mas tem também na Europa, tem na América do Norte, os povos indígenas da América do Norte, da América do Sul tem dilúvio. Os povos da Oceania, da Ásia, em todos os povos, todas as culturas têm relatos sobre um dilúvio primordial. Relatos muito mais antigos do que a Bíblia. Então o dilúvio ele é meio que uma espécie de arquétipo, ou de uma ideia, um tipo ideal presente no nosso inconsciente, no subconsciente humano. Na Idade Média, até os livros não religiosos muitas vezes abriam com uma imagem da criação. A maior parte da população na Idade Média era analfabeta. Pouquíssimas pessoas sabiam ler na Idade Média. E aí como é que eles faziam para as pessoas entenderem a Bíblia? Imagens. E aí a própria Bíblia tinha desenhos para poder explicar para quem não sabia ler. As igrejas tinham os vitrais, com também cenas bíblicas, para que a população, o povo, pudesse entender através das imagens, já que o povo não sabia ler. E mesmo quem sabia ler, o acesso aos livros era muito difícil, porque os livros naquela época eram copiados à mão.
Tinha os monges copistas, por exemplo, que ficavam copiando a Bíblia. Imagina quanto tempo demora para copiar a Bíblia. Serviço fácil. Hoje que essa mulher emprestada, 5 minutos está pronto. Demorava tempos. Era muito tempo, por isso os livros eram muito caros, muito difícil a população comum ter acesso, sem contar que a população era analfabeta. Então, o que eles recorriam a imagens. Segundo o início do livro do Gênesis, Deus criou o mundo e tudo que há nele, assim como todo o universo, em 6 dias. No 7º ele descansou, né? Deus. No dia 1, no primeiro dia, Deus fez a luz e o dia. Porque no começo tinha o caos e a escuridão. Deus mandou fazer a luz. Tinha as águas primordiais ali, né? Inclusive o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No dia 2, Deus fez o céu e o mar. No dia 3, Deus fez a lua e as estrelas. No dia 4, ele fez as plantas e as aves. No dia 5, ele fez os peixes e as aves. No dia 6, ele fez os outros animais e o ser humano. No dia 7º, ele descansou. Então, o princípio era aquele que é a palavra, o verbo de Deus. Para os cristãos, a palavra, o verbo é quem? Que se encarnou. Jesus. Então, ele estava com Deus. Aí é um só Deus e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O simbolismo dos 7 dias. O 7 é considerado o número da perfeição. É um número recorrente na Bíblia. Tem um candelabro, a menorá, que é um candelabro de 7 braços, que é um símbolo do judaísmo. Nós temos os 7 pecados capitais, temos as 7 igrejas no Apocalipse, e Jesus falando para perdoar 70 vezes 7. Então, o 7 representa a perfeição e a completude. Essa é a simbologia do número 7. Então, a menorá é esse candelabro usado nos rituais judaicos, dos hebreus e judeus, com 7 braços. Seu desenho foi revelado por Moisés, no topo do Monte Sinai. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Inclusive a menorá é colocada na Arca da Aliança. A Arca da Aliança é onde supostamente eles acreditavam que Deus habitava. Deus andava junto com eles, sentado no trono, na Arca da Aliança que eles carregavam. Tinha a menorá e tinha também 2 querubins de ouro. O que são querubins? Anjos de ouro. 2 anjos de ouro também, imagens de anjos de ouro na Arca da Aliança, que o povo levava para onde ele ia naquele tempo. Então é isso aí, galera.